É um assunto extremamente necessário. A equipe da página Romance Cristão julgou um assunto necessário, até porque eu, como pastor, que também ajudo muitos casais, a gente está sempre atendendo casais, não só casais casados, mas também namorados, que reclamam dessa falta de romantismo que está existindo nesses tempos em que nós estamos vivendo. E o assunto sobre romantismo, aliás, Lucas Brito, só me certifique, por gentileza, você que está aí acompanhando a transmissão, se o áudio está chegando legal aí para você, tá bom? Porque se estiver chegando para você, evidentemente vai estar chegando para todo mundo, a não ser que seja problema no aparelho da pessoa, tá bom? Só para eu ficar mais tranquilo aqui. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre esse esfriamento e, por que não dizer, em alguns lugares, o desaparecimento da prática do romantismo entre os casais, que é tão importante, tão necessário, e a gente precisa, evidentemente, cultivar o romantismo, a prática do romantismo entre os casais. Ela não pode deixar de existir de forma alguma. Obrigado, Lucas, pelo seu aviso aí, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Eu quero ler um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 14, que diz assim: "E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." Uma outra tradução, que é a Bíblia King James, diz assim: "Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição." A gente sabe que o amor ele tem que estar presente nos relacionamentos, especialmente afetivos entre as pessoas. Aliás, não há a menor possibilidade de se construir um relacionamento verdadeiro se não houver o amor presente. O amor é a base para todos os relacionamentos. Todo relacionamento nasce primariamente de um interesse, um despertamento de interesse, através do contato visual, através da aparência, posteriormente de uma boa conversa, não é? Entre os casais ocorre o flerte, e depois do flerte os casais vão se aproximando, e aí começa aquele período que a gente chama de período da conquista, não é? Os casais vão se conquistando e vão automaticamente passando a se relacionar de maneira mais intensa, de maneira mais íntima, e esse relacionamento vai se desenvolvendo. A ideia principal, central de um relacionamento, a gente vai falar da ideia original de um relacionamento afetivo, é naturalmente duas pessoas se conhecerem, e esse conhecimento sendo aprofundado, as pessoas vão evidentemente se intimizando cada vez mais, até chegarem ao ponto, evidentemente, de constituir um compromisso mais sério, mais profundo, mais efetivo, e a maioria dos casos, evidentemente, termina em casamento, pelo menos deveria ser assim. E aí, tanto casais casados quanto solteiros, como eu estou aqui, já passei para vocês, têm reclamado muito que está faltando nos relacionamentos esta chama do romantismo. As pessoas estão reclamando de uma frieza muito grande nos relacionamentos, as pessoas estão reclamando, especialmente depois de um determinado tempo de relacionamento, que vai ocorrendo um esfriamento. O relacionamento vai caindo num ciclo de monotonia, de mesmice, de hábito profundo, e às vezes até se acostuma com aquela pessoa que está convivendo, mas o romantismo vai caindo no esquecimento. Eu sempre digo que o relacionamento entre um homem e uma mulher, meu querido Eliezer Vilela, está acompanhando aí, e é quem administra, o criador da página Romance Cristão, meu carinho a você por estar acompanhando. O relacionamento entre homem e mulher trata-se, eu digo sempre, de uma dádiva divina. É uma dádiva divina se relacionar, sentir amor por alguém e construir uma relação afetiva. Isso é uma dádiva divina. O próprio Deus, quando terminou de criar o homem lá no Éden, e ele olhou para a criação, eu sempre digo isso quando vou realizar cerimônias de casamento, a Bíblia diz que todos os dias Deus terminava de fazer, se ocupar da criação, e quando ele terminava de se ocupar da criação, a Bíblia diz que Deus olhava para tudo e dizia: não é bom, não é? Aliás, Deus dizia: é bom,
E no último dia da criação, Deus olha para a criação e Deus diz: não é bom, pela primeira vez. E ele completa dizendo: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Deus não fez o ser humano para se tornar individualista. Deus não fez o ser humano para ter o seu próprio mundinho sozinho. Deus fez o ser humano para que ele se relacionasse, evidentemente, com outras pessoas, não é, no círculo de convivência, e constituísse relacionamentos, a ponto de Deus dizer que o ser humano precisa constituir relacionamentos, com os seus iguais. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de estabelecer uma sociedade afetiva. Eu chamo relacionamento de sociedade afetiva. Então o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então enamorar-se, apaixonar-se, vivenciar o amor intensamente é um presente dos céus para as pessoas. E a gente precisa compreender que todo relacionamento é um presente do céu. A gente se relaciona porque Deus nos constituiu assim. Deus nos fez para que nós vivêssemos os relacionamentos, desenvolvêssemos relacionamentos. Portanto, repito, o ser humano não pode viver sozinho. Agora, à medida em que Deus criou o ser humano, eu vou frisar aqui, porque nós estamos numa página que é de conceito cristão, a Romance Cristão, e eu sou um pastor, portanto sou também um homem de Deus. Eu devo dizer a vocês o seguinte: o relacionamento afetivo, Deus estabeleceu que ocorresse entre um homem e uma mulher. Lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem o criou. Deus diz assim: macho e fêmea os criou. Então, um homem foi criado para se relacionar com uma mulher e uma mulher para se relacionar com um homem. E isso, conforme eu disse aqui, é muito bom, é muito positivo, é maravilhoso saber que os seres humanos se relacionam como uma dádiva divina. Agora, é importante dizer o seguinte, que há um desafio que precisa ser vencido todos os dias pelos casais. Há um desafio que todos os dias os casais precisam superar, que é o desafio de manter a chama do amor e do romantismo acesa nos relacionamentos. Todos os dias os casais são desafiados a manter a chama do amor e do romantismo acesa nos relacionamentos. E para que isso aconteça, é preciso que se cultive o romantismo. O romantismo, ele não perdura sozinho, ele não permanece sozinho se você não cultivar. É como uma planta que você tem que cultivar, você tem que adubar, você tem que todos os dias regar aquela plantinha, jogar água no pé da planta, não é? E nós estamos vivendo, como eu disse, numa época da história humana em que os seres humanos estão se tornando cada vez mais individualistas, cada um por si e Deus por todos. E não dá para ter um relacionamento de forma individualista. Relacionamento só pode acontecer a partir de duas pessoas, não é? E para que esse relacionamento tenha sucesso, seja bem sucedido, é preciso que as pessoas, repito, o cultivem, o alimentem. Aí uma coisa que eu ouço muito, é muito comum eu ouvir isso, mas pastor, é praticamente impossível depois de algum tempo a gente cultivar o romantismo no relacionamento. E eu quero afirmar para você taxativamente que é verdade que é difícil cultivar o romantismo. No entanto, não é verdade que é impossível. É difícil, mas não é impossível. E também não é demasiadamente difícil. Isso é uma questão de uma cultura que cada um de nós deve desenvolver. Então a gente precisa decidir, em primeiro lugar, num relacionamento, estar atento para esse relacionamento. A gente precisa se conscientizar, desde quando começa a se relacionar com uma determinada pessoa, que a gente vai precisar cultivar esse relacionamento, né? Portanto, cuidar dele como se cuida, como eu disse, carinhosamente de uma planta ou de um jardim que nós queremos sempre vivo, sempre florido, sempre colorido, sempre proporcionando alegria, bem-estar, um bom visual. Essa é a ideia de um relacionamento. Você investir num relacionamento é necessário para que ele possa perdurar. Aí, evidentemente, falando disso, de investir em relacionamento, claro que vão surgir algumas perguntas, não é? Algumas pessoas vão fazer perguntas. Por exemplo, pastor, como a gente pode cultivar o romantismo no relacionamento? Como é possível que a gente cultive o relacionamento, o romantismo nos nossos relacionamentos? Ok, não é difícil você fazer isto. O que você precisa fazer sempre é você compreender o seguinte: para você
cultivar o romantismo no relacionamento, o primeiro passo de todos é decidir cultivar, é assumir essa responsabilidade de um relacionamento, é compreender que um relacionamento ele não se desenvolve por si só, sozinho, solitariamente, se não houver investimento de quem estiver envolvido nele. Então as pessoas, um relacionamento é uma coisa séria, uma responsabilidade. Quando você se envolve emocionalmente com alguém, afetivamente com alguém, você está comprometendo as emoções dessa pessoa e também está comprometendo as suas emoções. Você está fazendo promessas no relacionamento e você está recebendo promessas. Então isso é muito sério, porque você vai precisar investir, como eu disse, nesse relacionamento todos os dias para poder manter essas promessas de pé. Por exemplo, a promessa de um cuidar do outro com carinho, a promessa de um se importar com o outro, a promessa de que aquele relacionamento vai ser agradável para ambas as partes. O relacionamento tem que ser agradável acima de tudo. Imagina que coisa chata você se relacionar com uma pessoa e o relacionamento não ser bom, não é? Não se desenvolver e tal. Então é importantíssimo que a gente se relacione de forma positiva, tenha relacionamentos positivos e que possam, de alguma maneira, fazer com que a gente seja feliz, mas acima de tudo, eu digo sempre para os casais, acho que é importante vocês guardarem isso, que quando a gente entra num relacionamento, a gente deve ter como preocupação primária não ser feliz, mas fazer o outro feliz. Esse é o primeiro passo para um relacionamento bem sucedido. Eu entro num relacionamento pensando em fazer o outro feliz. Se ambas as partes entrarem no relacionamento, nessa sociedade afetiva, com este pensamento, com esse propósito de fazer o outro feliz, o tempo todo ambos estarão investindo para fazer um ao outro feliz. E a possibilidade desse relacionamento dar errado é quase nula, porque à medida em que você vai diminuir todas as probabilidades disso dar errado, porque à medida que um se preocupa com o outro, evidentemente vai trabalhar com lealdade, com fidelidade, com dedicação para desenvolver esse relacionamento. A primeira coisa para que a gente consiga preservar, conservar o romantismo num relacionamento é a verbalização dos nossos sentimentos. O que é a verbalização dos sentimentos? É você expressar verbalmente o que você sente para outra pessoa. Existem pessoas que são muito fechadas e elas não gostam de verbalizar aquilo que sentem. E não dá para você ser feliz num relacionamento ou constituir um relacionamento de sucesso se você não verbalizar o que você sente. É fundamental para a gente manter acesa a chama do romantismo, a chama do amor, a chama do afeto, a chama do carinho. É essencial que você verbalize, que você expresse através da verbalização, oralmente, aquilo que você sente, não é? Nesse particular, é importantíssimo que a gente compreenda que a mulher, ela é profundamente e essencialmente, profunda e essencialmente, mais sensível do que o homem. A mulher é mais emotiva e por isso a mulher precisa ouvir mais. A mulher tem sempre a necessidade de ouvir o seu amado, fazer a ela declarações, dizer o quanto a ama, verbalizar e expressar os seus sentimentos, verbalizar e expressar a sua admiração. Isso é fundamental. E por que eu estou dizendo isso? Porque como a mulher é emotivamente mais sensível, é importante a gente lembrar que, por consequência, o homem, por ser menos sensível, ele também muitas vezes acha que tem o direito de não se declarar, de não dizer o que sente. Não, o homem é durão mesmo, é do perfil, é próprio do homem, do macho, do sexo masculino, não dizer o que sente. O homem é mais fechadão, ele demonstra ao invés de dizer. Mas é importante dizer que não basta demonstrar. As mulheres que estão assistindo aí, eu gostaria que vocês fossem dando a pitada de opinião de vocês, tá bom? Se eu estou certo aqui no que eu estou dizendo. Acho que é importante as mulheres e os homens se manifestarem nesse aspecto. Eu quero convidar vocês a compartilharem essa live na página de vocês e também a participarem, a interagirem comigo aqui. Se é verdade que a mulher é mais emotiva, mais sensível e tem mais necessidade de ouvir declarações do seu amado a respeito daquilo que ele sente. Se isso é verdade, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, porque ao passo que a mulher precisa ouvir mais, o homem também precisa aprender a falar mais, a verbalizar mais.
Aí a gente vai entrar numa outra questão. Por causa desta afirmação que eu estou fazendo, muitas mulheres acham que os homens não se importam com declarações. E é bom que a gente diga e lembre que os homens também precisam receber declarações de suas amadas. Eu sou homem e eu gosto de ouvir a minha esposa dizer o quanto me ama. E sempre fui assim. Eu tenho também esta necessidade para minha autoestima, para que eu me sinta bem, para minha segurança no relacionamento, e ouvir a outra pessoa verbalizar o que sente por mim. E eu sei que você também tem essa necessidade. A Bruna Oliver Neves está dizendo, Deus seja louvado. A Sandra Mário está dizendo, sim, muito. O Lucas Brito está dizendo, é verdade. Então, essa verbalização, ela é necessária e não é difícil, gente, a gente fazer isso. Você elogiar qualidades da mulher, tanto quanto a mulher elogiar as qualidades do homem, do seu namorado, do seu noivo, não é? No caso de serem casados, do seu esposo. É importante para a mulher dizer o quanto o homem significa para ela, o que ele significa, não é? Elogiar os seus atributos, não é? Elogiar os seus atributos, as suas qualidades, não é? As suas virtudes. Elogiar, por que não dizer também aquilo que se destaca, que chama a atenção na sua beleza física, e vice-versa. O homem deve fazer também pela mulher. E especialmente no caso da mulher, vocês mulheres sabem que eu estou dizendo a verdade. É profundamente necessário que a mulher seja elogiada, ouça o seu amado, não é? Dizer para ela o que é que chama atenção. Não é? Quando eu falo disso, eu falo de roupa, falo de cabelo, falo do homem elogiar as unhas da sua amada, elogiar a pele, que às vezes ela fica lá horas passando creme para ficar cheirosa para você, para ficar bem para você, e o homem não tem coragem muitas vezes de verbalizar, de dizer aquilo que sente pela sua amada. Então é necessário que essas declarações sejam feitas, características pessoais da mulher, atitudes femininas. Não é? O Antônio Souza, diácono Antônio Souza, Antônio Carlos de Souza de Fernandópolis, Redentor, um grande abraço, diácono Antônio Souza. A Sandra Mário está dizendo, meu marido está aqui ouvindo comigo, manda um oi. Muito bem, Sandra, só diz para mim qual é o nome do seu esposo, tá? Eu quero mandar um oi para o seu esposo aí, mas falar o nome dele, tá bom? Então, a mulher tem necessidade de ouvir mais do que o homem. Então, você que porventura está me assistindo aí, você diz assim, mas pastor, eu tenho uma timidez terrível, eu tenho uma profunda dificuldade de me declarar, eu não sei fazer isto, não é? Eu sou uma pessoa que não fui criada dessa forma, eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto. Por favor, trate de aprender a se expressar, trate de aprender a falar o que você sente. Se você quer realmente cultivar o amor, o relacionamento que você tem, seja o namoro, seja o noivado, seja o casamento, se você ama esta pessoa, então invista nela. Quero mandar um abraço para o Mário, que está acompanhando, marido da Sandra. Mário, um grande abraço, Deus te abençoe, obrigado por estar aí também na audiência acompanhando, tá bom? E vou pedir a vocês mais uma vez, que vocês compartilhem para que mais gente possa ver esta live sendo transmitida. Então, a primeira coisa que você deve fazer para investir no relacionamento, no romantismo, é a verbalização daquilo que você sente. A segunda coisa, que também é fundamentalmente necessária, é importante, é ter atitudes correspondentes àquilo que se expressa, porque também não adianta você dizer para a pessoa que a ama, você fazer declarações todos os dias, mas você não ter atitudes que demonstrem aquilo que você está dizendo. É preciso que o que a gente diz seja coerente com o que a gente faz. E é preciso que o que a gente faça seja coerente com aquilo que a gente diz. Porque senão nós cairemos em contradição e alguma coisa estará errada. Minha querida irmã Edileia Lopes, Deus te abençoe, um grande abraço a você. Convide mais gente para acompanhar essa live. Eu acho que é interessante, talvez mais em períodos mais curtos, regulares. Eu vou acertar isso com Eliezer. A gente vai estar aqui mais vezes falando de outros temas que vocês escolherem, tá bom? Então, lembrem-se disto. Não adianta verbalizar, não adianta dizer que ama, todavia você não ter atitudes que sejam coerentes com o que você diz. É inútil você falar, você verbalizar, como eu disse, declarar, mas não ter atitudes correspondentes, não demonstrar aquilo que você fala. Não é? A Verônica Santos de
Japaratuba, Sergipe. Meu noivo está aqui ouvindo. Um grande abraço para o seu noivo, Verônica. Manda o nome do seu noivo para eu também mandar um abraço para ele aqui, tá bom? Edileia Lopes, já convidou outras pessoas. Deus te abençoe, Edileia Lopes. Então, vamos lá, minha gente. É importante que a gente demonstre com atitudes aquilo que a gente verbaliza para outra pessoa, né? As palavras, elas se tornam vazias quando a gente fala uma coisa, mas no entanto faz outra. Se você diz para uma pessoa, olha, eu te amo, mas você não se preocupa com a saúde dela, você não se preocupa com o bem-estar dela, com o cuidado da aparência dela, né? Tanto a mulher para o seu homem, para o seu amado, para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu marido, quanto também o homem para a sua namorada, para a sua noiva, para a sua esposa. Se ele verbaliza, mas não se preocupa de fato com ela, não cuida do seu bem-estar, da sua saúde, da sua segurança, daquilo que é importante para ela, se você não se preocupa em agradar, em surpreender com atitudes, com gestos, se você tem desatenção nesse aspecto, então a verbalização não será coerente com a tua prática não será coerente com a tua verbalização. E o que vai aparecer, cada vez que você disser para a pessoa amada, eu te amo, isso vai soar falso, vai parecer que você está mentindo, né? Cada vez que a mulher disser para um homem, eu te amo, mas ela o trata mal, ela não se preocupa com as necessidades dele, ela não ajuda a cuidar daquilo que ele precisa, então isso vai soar falso ao homem quando ouvir essa declaração da esposa. E mais especialmente ainda, a mulher que tem uma sensibilidade muito aguçada, vocês mulheres, vocês têm uma sensibilidade fantástica, aguçadíssima, quando o homem disser, eu te amo, mas ele ter atitudes contrárias, isso vai soar falso para sua namorada, para sua noiva, para sua esposa. Vai dizer, não, você está dizendo que me ama, mas você me elogia, mas me maltrata, não se preocupa com as minhas necessidades, não cuida da minha saúde, não me agrada, não me dá um presente de vez em quando, não me faz um carinho, não me surpreende. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com verbalizar e ter atitude correspondente. Por exemplo, casais que já vivem juntos, né, casados e tal, por exemplo, se você trata a pessoa só com grosseria, isso é um pouco mais difícil no namoro, mas ocorre também, como é que essa pessoa vai acreditar que você a ama? Se você não tem coragem de ajudar nas tarefas domésticas, especialmente o homem, agora eu vou falar com vocês homens, eu amo e tal, mas a esposa está lá ralando, e com dificuldade, fazendo o serviço da casa, às vezes cuidando de filhos, cuidando da família, da roupa e tal, e você não é capaz de levantar uma pena sequer dentro de casa para ajudar. Não, pastor, olha, já trabalho fora, eu já supro a necessidade, já coloco comida na despensa. Isso é um dever nosso de cada dia, é uma obrigação nossa de cada dia. Agora, a questão da ajuda, um ao outro nas necessidades, também é uma questão de necessidade, uma questão de obrigação para com o outro, mas é isto que cativa a outra pessoa. A mulher é cativada por isso, quando o homem de fato se preocupa em ajudá-la, em demonstrar com as suas atitudes que ele realmente está preocupado com ela, e o homem também, quando tem essa mão amiga da namorada, da noiva, da mulher, porque quando você ama de verdade, a primeira coisa que nasce, como eu disse, é uma parceria, e nessa parceria a gente vai trabalhar junto para a mesma direção, todo mundo vai caminhar na mesma direção, e um vai se preocupar em satisfazer a necessidade do outro, um vai se preocupar em agradar o outro da melhor maneira que puder, em fazer o outro feliz da melhor maneira que puder. Então isso exige investimento. Minha querida Anne, que está aí acompanhando também a transmissão. Então isto é importantíssimo. Não só verbalizar, mas ter atitudes correspondentes. Se você não tiver tudo isso, a admiração de um pelo outro vai acabando, por falta de atitudes. A chama da paixão vai se apagando, ela vai se enfraquecendo, o próprio amor com o tempo vai definhando, vai secando, e esse relacionamento vai caindo em estado de falência. Existem hoje no mundo muitos amores adormecidos por falta de atitudes. Há muitos amores adormecidos por falta de atitude. Muito se falou, pouco se fez. Às vezes até se fez alguma coisa positiva, mas nunca se declarou, nunca falou. E tem gente que é tão difícil para se relacionar, tem um temperamento tão difícil
que além de não verbalizar, também não faz, além de não fazer, também não verbaliza. Então você vai matar essa afetividade, você vai matar esse relacionamento aos poucos. Lembre-se que o romantismo é a essência da chama entre os casais. O combustível para manter a chama acesa é este romantismo, não é? Então, tenhamos atitudes correspondentes àquilo que nós falamos, tá? Depois eu vou, numa outra oportunidade, vou falar aqui de algumas referências bíblicas importantíssimas. Não é um estudo bíblico que eu estou ministrando aqui, mas você pode olhar, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, do sábio Salomão, romance entre ele e sua amada, porque alguns interpretam Cantares como sendo apenas uma relação de Cristo e a igreja, e não é. Aliás, originalmente não era. Eram cartas de amor entre Salomão e sua amada e vice-versa. Vejam como Salomão era romântico, as declarações que ele fazia à sua amada. Então é importante que a gente aprenda também com a Bíblia Sagrada. A minha esposa, Luciana de Freitas, obrigado, meu amor, por participar dessa live aqui também no Romance Cristão. Ela está dizendo, é isso mesmo, amor, eu posso dizer que você tem propriedade para falar sobre esse assunto. Oba, ponto positivo. Obrigado, meu amor, pela sua participação. E eu da mesma forma. Nós somos um casal que um investe na relação com o outro, não é? Nessa afetividade, nesse sentimento, todos os dias, porque nós não podemos viver sem isso, isso é necessário. Aí existem algumas verdades importantes. Essa palavra romantismo, a palavra romântico significa sensível. Se você procurar no dicionário a definição tanto da língua portuguesa, como também a origem no latim antigo de Roma, como você também procurar a etimologia da palavra, o romantismo nada mais é que isso. Tirando a questão do período histórico do romantismo, pelas artes, pelo conhecimento, essa coisa toda, o romantismo é a sensibilidade, a capacidade de se relacionar afetivamente, de ser simpático, de ser gentil, de ter atitudes dóceis num relacionamento. Então é preciso que nós pratiquemos o romantismo. E a primeira verdade importante que eu gostaria de dizer sobre o romantismo, depois de dizer que é importante a gente verbalizar, e depois de dizer que é importante a gente ter atitudes que sejam coerentes com a verbalização, eu quero dizer a vocês que o romantismo não exige dinheiro. Porque tem muita gente que diz assim, pastor Gesiel, mas não dá para ser romântico se a gente não for rico, né? A gente, para ser romântico, a gente tem que ter muito dinheiro, para dar presente todo dia, para fazer... Olha, gente, eu vou afirmar isso aqui com toda a propriedade do mundo. É perfeitamente possível ser romântico sem a necessidade de ser rico ou ter muito dinheiro. É uma falácia dizer que é preciso dinheiro para ser romântico. Não, o romantismo ele surge nos pequenos gestos, nas sutilezas, no carinho nosso de cada dia, gentilezas comuns que um homem pode proporcionar, por exemplo, a uma mulher, como abrir a porta do carro, carregar as bolsas, ajudar com a louça em casa, no caso de serem casados, ajudar a estender roupa no varal, se for casado, se for só um casal de namorados, segurar a mão, um beijo carinhoso, cozinhar quando pode, tirar o sapato do pé. Olha que legal. É muito interessante que aqui a gente ensina em casa os nossos filhos a serem assim. Então, estão conosco aqui em casa nossos dois meninos, o Heitor e o Dante, um de 9 e um de 7 anos. E todos os dias, quando chega da igreja, eu tenho o hábito de ir para o quarto e tirar o sapato da minha esposa. E eu fico, inclusive, bravo quando eles vão lá para tirar. Mas eles fazem isso que eles também aprenderam que é importante ter esse tratamento carinhoso com as mulheres. Eles já aprenderam que quando eles tiverem também as suas amadas, eles vão ter que agir da mesma forma. Da mesma forma, eles fazem quando a gente chega da igreja, do culto, no impulso de tentar abrir a porta do carro para minha esposa descer. Por quê? Porque eles são educados dessa forma. E eu fico bravo, diz, não, quem abre a porta do carro para a mamãe é o papai. Então eu vou abrir a porta do carro, eu abro para que minha esposa entre no carro. Estou falando de mim só porque é necessário que para falar desse assunto eu seja um exemplo vivo disto. Então não custa você abrir a porta do carro para sua esposa, para sua namorada. E eu vou dizer a vocês, namoradas que estão acompanhando a transmissão aí, se você namora e o seu namorado não faz isso, se ele não tem atitudes que demonstram aquilo que ele diz, que são coerentes com o que ele diz, se ele não se declara, se você namora uma menina e ela não se declara para você,
ela não diz que te ama, ela não tem atitudes carinhosas, não é? Arrumar aqui o colarinho da camisa, dar uma olhadinha, não é? Passar um perfuminho, um creminho no amado, como é que você está bem? Às vezes fazer uma comida que você gosta, não é? Porque essas coisas já começam no período da conquista, do namoro. Se você namora e o teu namorado não faz isso por você hoje, ou tua namorada não faz isso por você hoje, por que você acha que vai fazer depois de casado? Desculpa eu dizer isso para você, mas não vai fazer. Se não faz agora que é solteiro, que é no período da conquista, está namorando, está noivo, está naquele período da conquista, muito menos vai fazer depois que casar. Então, essas atitudes, elas têm que ser cultivadas já no início do relacionamento. Quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a se relacionar, quando a gente começa a ter uma relação legal com alguém, é tão bom, gente. A gente já se relaciona e já começa a investir nisso com romantismo e tal. Então, para ser romântico não exige ter dinheiro. Basta que você esteja disposto a alimentar o romantismo todos os dias. E aí é um ponto que eu quero falar também, que é importante, se alguém quiser pontuar alguma coisa nesse aspecto, fique à vontade. Eu estou acompanhando aqui para ver se tem muita gente aqui acompanhando mais para cima. Ok, tem bastante gente aqui, Goiás e tal. Depois eu vou falando com todo mundo. Pode ir mandando o seu joinha aí, curtindo e mandando também o seu comentário. Uma outra coisa importantíssima no relacionamento entre duas pessoas é a priorização do tempo para que os dois estejam a sós. Especialmente quando a gente fala de casais casados, né? Isso é fundamental, importantíssimo. Priorizar o tempo. A gente precisa aprender a priorizar o tempo para estar com o outro. É fundamental que os casais se preocupem em passar tempo juntos. Passeios, momentos de diálogos em lugares diferentes, além de casa, no caso dos casados. Uma noite a sós em casa, uma noite especial para um bom filme, os casais casados. Um inspirado namoro, troca de carícias, viagens, atividades que os dois possam realizar juntos, no caso de serem casados. No caso de solteiros, a gente tem um limite cristão do namoro, mas isso não impede que você, mesmo que você não tenha ainda a intimidade física, que não é permitida biblicamente, que você não pode ter, mas existe essa fase da conquista, ela é muito gostosa, porque o sair, a boa conversa, os casais precisam aprender a aproveitar, conversar, para saber quais são os propósitos um do outro, o que um vislumbra para o futuro, o que o outro tem de ideia e de propósito para o futuro, porque vocês precisam pensar juntos e construir essa relação juntos. Isso é importantíssimo para todos os casais. Então, priorizar tempo juntos, né? Faz uma caminhada para cuidar da saúde, faz a caminhada juntos. Tem um hobby, vá fotografar juntos para descontrair, vão fazer uma trilha, dar uma pedalada de vez em quando, um passeio no shopping, não é? Um cineminha. Não é pecado assistir um bom filme no cinema, minha gente, não é? Quer assistir um bom filme no cinema? O casal quer ir lá assistir um bom filme? Vai, não é pecado você assistir um bom filme, desde que seja um filme decente, né? E etc, etc. Tenha um tempo para vocês dois, isso é fundamental para que a chama do romantismo se mantenha acesa no relacionamento. Aí eu quero falar também com vocês hoje do cuidado que a gente deve ter com as palavras. Eu não devo me prolongar muito tempo mais aqui, mas eu quero falar desses pontos principais, até porque a gente vai voltar outros dias para falar mais sobre esse assunto, tá? Cuidado com as palavras. Os casais precisam pensar antes de abrirem a boca, especialmente quando estão irritados, estão nervosos, chateados com alguma coisa. Tem muito casal que se maltrata, né? No meio de uma discussão ofende, se descontrola, e aí, quando um se irrita, é responsabilidade do outro se controlar e controlar a situação. Não deixar as coisas, não é inteligente que os dois se irritem ao mesmo tempo e comecem a discutir, a falar alto, a se descontrolar, não é? Nas suas atitudes e tal, nos seus sentimentos e pensamentos, nas palavras. É necessário que a gente tenha controle nessas horas e tenha muito cuidado com as palavras, porque as palavras elas são como flechas, elas entram no coração. E eu vou dizer uma coisa a vocês que é muito importante. Por exemplo, para o homem, as palavras têm importância também, mas não tem a mesma importância que tem para as mulheres. Para as mulheres, as palavras têm uma importância fenomenal. Os homens esquecem com facilidade. As mulheres nunca se esquecem daquilo que ouvem. Eu sempre brinco nos
nas palestras que eu e minha esposa fazemos para casais, que às vezes a mulher pergunta para o homem se ela engordou. E se o homem disser que ela engordou, ou qualquer coisa desse sentido, daqui 10, 15 anos ela vai se lembrar dessa palavra, porque as mulheres guardam aquilo que ouvem. Os homens não guardam, mas as mulheres guardam aquilo que ouvem. Então é importante que a gente tenha muito cuidado com as palavras, porque elas podem ferir e elas podem ir matando o relacionamento. Senhores maridos, senhoras esposas, senhores noivos, senhores namorados, tomem cuidado com isso. Outra coisa importantíssima para a manutenção do romantismo: não se iluda com a ideia de que existem pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. As pessoas, sejam homens ou mulheres, todas elas são cheias de defeitos, nós somos cheios de defeitos, nós temos falhas de comportamento. No entanto, todos nós temos qualidades importantes. Mesmo tendo defeitos, nós temos qualidades importantes. E é necessário que a gente aprenda a observar as qualidades do seu namorado, da sua namorada. É importante que você aprenda a observar as qualidades do seu noivo, da sua noiva, do seu esposo ou da sua esposa. Conviver é uma ciência simples, não é uma ciência difícil, mas é de prática complexa. Na teoria, conviver é simples, mas a prática da convivência é complexa. A teoria não exige um alto grau de conhecimento. Você leu qualquer coisa, ouviu uma boa palestra, ok, já estou sabendo como é que funciona. Agora, o grande desafio é a prática, é o dia a dia. A prática exige esforço e dedicação. O exercício diário da prática do romantismo é que vai tornar as coisas cada vez mais fáceis. Então, que nós aprendamos a ser mais românticos através do exercício diário. Isso é fundamental, isso é importante para todos nós. Ingredientes fundamentais que eu gostaria de pontuar aqui, já partindo para o final da minha fala, para que se mantenha o romantismo de maneira positiva. Primeiro, bom humor. Tanto homens quanto mulheres precisam trabalhar muito essa área. Tem gente que é muito mal-humorada, gente. Tem gente que é chata, grosseira, implicante o tempo todo, ranzinza, fechada, retraída, antissocial. Outro dia uma moça me procurou e disse: pastor, eu estou namorando aí o fulano de tal, mas é o seguinte, pastor, eu tenho um problema porque ele não gosta de sair, ele é fechado, não gosta de nada, gosta de ficar dentro de casa, é ranzinza, é implicante, né? Mas se você ama, amo, pastor. Pretende continuar com ele? Pretendo. Por quê? Se ele é assim? Não, pastor, eu tenho esperança de que depois ele vai mudar, ele vai melhorar. Com o tempo ele vai melhorar. Deixa eu dizer uma coisa a você, minha querida moça, meu querido rapaz, se você tem uma pessoa que você se relaciona com ela, e já na fase do namoro, essa pessoa é chata, mal-humorada, grosseira, não espere que isso vá melhorar depois do casamento. Porque depois que os dois forem viver sob o mesmo teto, conviver diariamente, dormir e acordar juntos, conhecer os defeitos mais de perto, tudo isso tende a piorar muito. A tendência é que tudo piore muito. Todos os defeitos pioram muito. E algumas qualidades, inclusive, perdem um pouco da sua intensidade. Alguns melhoram, mas isso é uma coisa rara. A maioria, muitas vezes, afrouxa, relaxa, se torna relapsa. Então, não caia na ilusão de que se você namora um cara que te maltrata, é mal educado, te xinga, não é? Se irrita facilmente com você, te desrespeita, é deselegante, desrespeita seus pais, que depois que casar ele vai se tornar uma pessoa boa, porque não vai piorar e você vai sofrer. E você, meu caro rapaz que está me acompanhando, não caia na ilusão de que essa moça que agora é mal educada com a mãe e com o pai, enfim, relapsa, não cuida das suas coisas, não se preocupe em aprender alguma coisa com a qual possa te agradar no relacionamento ou mesmo depois que casar. Não caia na ilusão de achar que essa pessoa vai melhorar depois, porque ela não vai melhorar. A tendência é que, vou repetir, os defeitos se intensifiquem e as qualidades se afrouxem. Essa é a tendência, porque isso é uma questão de convivência diária. Você vai caindo na força do hábito da convivência. Então, se você quer ter um bom relacionamento, trate de melhorar o seu humor. O humor é fundamental. A ciência, a psicologia, a psicoterapia familiar, da afetividade, todos dizem a mesma coisa. Quando se faz uma pesquisa entre mulheres, por exemplo, uma das coisas que uma mulher mais valoriza num homem é o bom humor. E não pensem as mulheres que os homens também não gostam disso.
Nenhum homem gosta de mulher mal-humorada, que vive o tempo todo mal-humorada, chata, ranzinza, implicante. Não, todo mundo gosta de gente bem-humorada. Então nós precisamos trabalhar. Claro que todos nós vamos ter momentos de mau humor. Todos nós vamos ter momentos de mau humor, de chatices e tal. Todos nós temos nossas chatices, nossas implicâncias. Todos nós temos. Mas o fato é que nós podemos melhorar o nosso humor a cada dia. Há muitas mulheres que reclamam de maridos que são secos, fechados, retraídos, sérios demais. Maridos que são grosseiros, não gostam de passeios, de viagem. Eu falo com mulheres muitas vezes que dizem: pastor, meu marido não me leva nem para comer um lanche, né? É caseiro, gosta de ficar socado dentro de casa, preso. Então essas coisas, uma coisa é você não ter condição financeira, absolutamente nenhuma condição para fazer uma coisa, e outra coisa é você ser uma pessoa fechada, antissocial, uma pessoa que não gosta de viver em sociedade e ter um humor péssimo. Isso vai desgastando também o relacionamento, né? O casal, eu vou falar de mim com a minha esposa, com a pastora Luciana. A gente de vez em quando, assim, é comum a gente estar brincando de casa, um correndo atrás do outro, né? E às vezes fazendo careta, e às vezes um fazendo o outro rir e tal. Isso é uma coisa normal, isso torna um relacionamento mais gostoso, mais leve. Nossos relacionamentos precisam ser leves. Imagine que chatice você viver, ter que passar o resto da vida com uma pessoa pesada, que não ri, que não gosta de brincar. Olha, sabe, pastor, eu amo muito, eu tenho esperança que depois que a gente casar vai melhorar. Não vai, não se iluda com isso. Ninguém melhora depois que casa, tá? Isso é raríssimo. Se tiver algum caso aí que vocês conhecem, vocês me falem, porque em 22 anos de ministério pastoral eu não conheço ninguém, tá? Então procure desenvolver o bom humor. E se você tem muito mau humor, procure o médico. Vá para o médico, tem tratamento. Às vezes você tem um problema com um hormônio qualquer que está desregulado, né? Você não está bem. Talvez você esteja com um hormônio baixo, dopamina, serotonina, por exemplo, que é o hormônio do humor. Então trate isso para que o relacionamento seja cada vez mais leve. Outra coisa importantíssima para a manutenção do romantismo é a amizade. Se vocês dois forem amigos, terapeutas familiares com anos de experiências afirmam que os relacionamentos mais duradouros são aqueles em que os casais são amigos e que aprofundam essa amizade ao longo do tempo. Os casais precisam ser amigos. Confiança, cumplicidade, confidencialidade, troca de opiniões, aconselhamento com o outro, isso é importante na vida de um casal. Eu fiz algumas anotações para não esquecer aquilo que era importante eu pontuar aqui nessa conversa com vocês. Não é uma coisa que eu não admito, e eu já ouvi muito isso essa pergunta em palestras para casais. Pastor, o que o senhor acha de um homem, de um namorado, ou de um noivo, ou de um marido, que tem como amigo uma outra mulher que não a pessoa amada? Tem lá uma amiga que é íntima, conversa direto no celular, tem senha para as conversas, se encontram para tomar alguma coisa e para conversar, ou vice-versa. A mulher pode ter um melhor amigo fora do casamento. A resposta é simples, taxativa e direta. Pode ser que alguém não goste, mas eu estou aqui para falar aquilo que a gente precisa ouvir, que é verdade. É inadmissível que um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa, tenha uma outra pessoa que seja sua amiga íntima, mais do que seu cônjuge, sua esposa, o seu namorado, o seu noivo ou noiva ou namorada, seja lá o que for, fora desse relacionamento. O seu maior amigo, a sua maior amiga num relacionamento, deve ser a pessoa com quem você se relaciona. Maior amigo da tua vida, minha querida moça, tem que ser o teu namorado, tem que ser o teu noivo, tem que ser a esposa, o seu esposo. A melhor amiga para você ter, meu amado irmão, é a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada. Não queira, é inadmissível você exercitar amizade com outra pessoa fora do teu relacionamento afetivo, que não com a pessoa que você está convivendo, dormindo, se for casado, sob o mesmo teto, na mesma cama, ou que está noivo, construindo um projeto de vida, namorando, se conhecendo. Se esta pessoa não for capaz de ser a sua melhor amizade, esse relacionamento não vai ser legal ao longo da vida. Outra coisa, para a gente já ir para os finalmente, que eu já estou quase terminando, é diálogo. Casais que não conversam são extremamente infelizes. É preciso que os casais
conversem, é preciso que se falem, dialoguem, falem com o outro, tenham o hábito de conversar sempre, né? Se tiver esse hábito, reforce, não deixa perder. Casal que não conversa está fadado a se separar, porque guarda suas tristezas, suas discordâncias para si mesmo e vai acabar se separando, porque o relacionamento vai se desgastando, se tornando chato. O casal precisa conversar. Comunicação é fundamental em qualquer setor, em qualquer área da vida. Comunicação é fundamental no relacionamento a dois, fundamental, fundamentalíssimo, indispensável, inadmissível um casal que não se comunica, que não conversa. Assim como no relacionamento comercial, se não houver comunicação, não existe relacionamento comercial, quanto mais um relacionamento amoroso, né? Ah, pastor, eu não sei fazer isso, sou muito ruim de conversa. Trate de se virar e ver se aprenda a conversar, não é? Porque é preciso conversar, é preciso dialogar. Tem muita gente, eu digo sempre, que não pede a pessoa amada no espaço físico, fica ali morando debaixo do mesmo teto, em caso de ser casado, e às vezes noivos, estão acostumados há anos juntos. Esse negócio de noivados de 10 anos, 15 anos, é uma coisa maluca, gente. Eu não consigo entender essas coisas. Namoros que já duram 10 anos, ninguém fala em casamento, né? E aí, você não pede a pessoa no espaço físico, mas você pede no coração. Passa a não haver mais aquela intimidade. O sentimento vai apagando. E não existe coisa pior que você, num relacionamento, que você conviver com uma pessoa por quem você não tem mais nenhum sentimento, ou com uma pessoa que não gosta mais de você. Outra coisa é o respeito. Não ultrapasse o limite do respeito. Nem com palavra, nem com gestos, nem com intenções, muito menos com atitudes. Respeite. Quem quer respeito, eu digo sempre, respeito. Respeito é fundamental no relacionamento a dois, entre namorados, entre noivos, entre marido e mulher. Não fale mal do seu namorado, do seu noivo, do seu esposo. Não fale mal da sua namorada, da sua noiva ou da sua esposa diante de pessoas estranhas. Não aceite que ninguém fale. Defenda a pessoa amada. É assim, é uma parceria, é uma sociedade. Vocês estão entendendo? Tá bom? Eu gostaria que vocês interagissem de alguma forma aí. Então é importante que a gente ame e zele pelo bem-estar e também pela imagem do outro com quem a gente está. Respeite sempre. E para a gente terminar, falar de fidelidade. Fidelidade. Não há romantismo que perdure onde não há fidelidade. O casal precisa ser fiel um com o outro, né? Seja fiel no sentimento, seja fiel nas intenções, seja fiel nas atitudes. Não flerte com outra pessoa, nem pela internet. Não abra espaço para tentações. Não navegue em águas onde você pode se afogar. Não flerte com o pecado. Não aceite que ninguém deprecie a pessoa com quem você está se relacionando. Porque às vezes essa pessoa de fora que está tentando depreciar, o que ela está procurando é uma brecha para entrar e para destruir teu relacionamento e para ter um relacionamento com você. Isso é desonesto, isso é desleal, né? Isso é infidelidade e isso é pecado. Então seja fiel na área financeira, seja fiel na área amorosa, na área sentimental, seja fiel sobre todos os aspectos do relacionamento, seja fiel. Não abra espaço para que outra pessoa entre na sua vida e fale de coisas particulares que não a interessa. Fidelidade é uma via de mão dupla. Mais do que isso, envolve não pecar contra Deus. Lembre-se, a fidelidade é o principal elo do amor. Vou terminar, para a gente não passar muito, que já vai dar quase 1 hora que eu estou aqui no ar. Então, para terminar, eu quero falar de gestos pequenos e grandes, e eu vou terminar com esse assunto. No relacionamento, gestos, atitudes e comportamentos é que dirá se o romantismo está presente ou não. Se você não demonstrar esse romantismo com gestos, isso só vai deixar claro que o romantismo já não faz parte mais do seu relacionamento. Tá? Então, desde gestos pequenos até grandes, podem demonstrar o romantismo. Se você pode, acompanhe seu companheiro ou sua companheira até aquela consulta médica que ela precisa ir, que ele precisa ir. Se é uma forma de você demonstrar que você se preocupa com aquela pessoa. Se há um tratamento médico, acompanhe esse tratamento. Isso é uma forma de romantismo. Isso é romântico, né? Se você pode, especialmente você homem, vá buscar a sua namorada, a sua noiva ou sua esposa de vez em quando no trabalho, né? De vez em quando surpreenda. Vá na hora do almoço buscar para almoçarem fora. Você, namorada, de vez em quando surpreenda seu namorado, seu noivo, seu esposo. Isso é importante. Pequenos gestos e grandes gestos vão manter a chama do romantismo aceso, tá bom?
Há um outro assunto que eu gostaria de falar, mas eu vou falar numa outra oportunidade com vocês, tá? Eu vou falar sobre desenvolvimento de afinidade no relacionamento. Há 3 afinidades no relacionamento entre 2 pessoas que são importantíssimas de serem desenvolvidas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui na página Romance Cristão. Agradeço ao meu amigo, nosso amado escritor, jornalista, versátil, né? Jovem versátil, meu amigo Eliezer, acima de tudo servo de Deus. Deus te abençoe, Eliezer, por me convidar para fazer parte do mecanismo, da logística e fazer parte da equipe dessa página. Eu espero muitas vezes ser útil para com as pessoas e de alguma forma a gente fazer outras transmissões positivas, necessárias e que tragam bastante fruto para as pessoas que estiverem acompanhando.